Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Já peço aos irmãos que cheguem dando o like e também comente, compartilhe, vamos ajudar a evangelizar. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e bem-vindo a este canal aqui católico. E vamos à reflexão, sem mais delonga, do Evangelho de hoje, tirado de São Lucas, capítulo 5, versos do 33 ao 39. No Evangelho de hoje, Jesus vai trazer um grande ensinamento sobre as práticas antigas dos fariseus e dos mestres da lei e trazer um significado novo para essas práticas. E também esse ensinamento se baseia no jejum, né? Logo no versículo 33 do Evangelho de hoje é dito o seguinte: os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João, e aqui eles usam João Batista para dar mais ênfase, mais força ao argumento deles, para tentar, de alguma forma, colocar Jesus contra a parede, né? Os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Então, para trazer uma explicação mais clara e acertada da minha parte para este versículo, eu queria trazer, meus irmãos, a parábola que Jesus conta a respeito de por que os fariseus e os mestres da lei jejuavam com frequência e faziam orações. Porém, não era o caso de João Batista e os seus discípulos, claro, né? E eu vou dizer depois por quê. São Lucas, capítulo 18, versos do 10 ao 14, só um texto extra, o Evangelho de hoje, para nos iluminar na reflexão de hoje, né? 2 homens subiram ao templo, disse Jesus, para orar. Um era fariseu, o outro coletor de impostos, ou seja, um pecador público. O fariseu, de pé, orava assim em voz baixa: ó Deus, eu te dou graças. Olha, começou muito bem a oração, mas agora desanda. Porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, ou como esse cobrador de impostos aqui. E agora ele vai dizer as suas qualificações. Eu jejuo 2 vezes por semana e pago dízimos de tudo o que possuo. Veja, jejua 2 vezes por semana e paga o dízimo de tudo o que possui. No capítulo 23 de São Mateus, a partir do versículo 23, fica bem fácil de você gravar, 23, veja o que Jesus vai dizer a respeito dessa vaidade arrogante dos fariseus e dos mestres da lei de apresentarem suas práticas públicas, né, suas práticas de piedade publicamente, para serem vistos pelos homens. Veja, ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da menta, do anis e do comil, e descuidais o mais grave da lei, a justiça, a misericórdia e a lealdade. Isso é o que se deve observar: a justiça, a misericórdia e a lealdade, sem descuidar do resto, ou seja, do dízimo, do jejum, das orações. O próprio Jesus, no capítulo 6 de São Mateus, eu não vou ler aqui, mas ele vai dizer, ele vai falar da importância do jejum, da oração e da esmola, que nós católicos conhecemos como os 3 pilares da quaresma: o jejum, a oração e a caridade, a esmola. Porém, nós podemos ver aqui que é apenas orgulho e vaidade. Continuando a parábola de São Lucas, capítulo 18, versículo agora 13, Jesus vai falar sobre o coletor de impostos, orando. O coletor de imposto, à distância, nem sequer levantava os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem piedade deste pecador. Falando dele mesmo. Jesus conclui no versículo 14: eu vos digo que este, ou seja, o cobrador de impostos, voltou para casa absolvido, justificado. O outro, o fariseu, o orgulhoso, não, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Com isso aqui, eu faço vou dar uma, vamos dizer assim, que uma luz melhor para compreender o porquê os fariseus se apresentaram de Jesus, falando que os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações. Porém, João Batista
e os seus discípulos não eram como os fariseus. Os fariseus trouxeram o exemplo também de João Batista, que era primo de Jesus, e dos discípulos de João Batista, para dar força à sua argumentação contra os discípulos de Jesus e o próprio Jesus, que comiam e bebiam sem fazer as práticas de piedade publicamente. Porque Jesus orava com frequência. Com certeza Jesus também jejuou com frequência. Seus apóstolos também oravam. Seus apóstolos também, com certeza, praticaram alguma espécie de jejum. Eles eram judeus. Mas eles faziam, os fariseus, isso para serem vistos. E aí colocaram os discípulos de João Batista, e João Batista também, para dar mais autoridade à crítica que eles faziam a Jesus. Só que João Batista dizia que eu diminua para que ele cresça. O que viestes ver no deserto, um caniço agitado pelo vento? Jesus dizia a respeito de João Batista, fosse ver o que no deserto? Um homem vestido com roupas finas? Os homens que vestem roupas finas estão nos palácios. Ao contrário, ele se veste com roupa de camelo, pele de camelo, e se alimenta de mel silvestre e gafanhoto. O próprio João Batista vai dizer, eu não sou a luz. Mas Jesus disse que ele é uma grande lâmpada. O próprio João Batista diz, eu não sou digno de desatar as correias de sua sandália. João Batista, quando vê Jesus, aponta para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como que dissesse, olha, é ele que eu vim anunciar, não a mim mesmo. E aí, meus irmãos, nós podemos ver muito claramente que essa soberba, vaidade, essa exaltação por praticar as obras de piedade, não é dos discípulos de João Batista e muito menos de João Batista. E aí Jesus vai falar algo interessante aqui no versículo 34. Jesus, porém, lhes disse, os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Então Jesus era o noivo e é o noivo, né, da igreja. A igreja é sua noiva. Então como é que pode, né, os convidados do noivo, né, estarem numa festa de casamento entre Jesus e a sua esposa, que é a igreja, e ficarem em jejum? Não é festa. É para isso que todos nós nos preparamos. Lá no livro do Apocalipse, capítulo 19, vai dizer que as núpcias do Cordeiro já estão preparadas. E ele vai dizer, bem-aventurados aqueles que estão prontos para as núpcias do Cordeiro. Lá no livro do Apocalipse, capítulo 19. Se você tomar aí Apocalipse, capítulo 19, veja o que é dito. A partir do versículo 5. Do trono saiu uma voz que dizia, louvai o nosso Deus, todos os seus servos e fiéis, pequenos e grandes, e escutei um rumor como de uma grande multidão, como barulho de águas torrenciais, como fragor de trovões. E ele diz, muito forte, já reina o Senhor Deus, o Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso. Vamos fazer-lhes festa, alegre, dando-lhes glória, porque chegou o casamento do Cordeiro, e a noiva está pronta, e a vestiram de linho puro, resplandecente. O linho são os atos de justiça dos santos. Ele me disse, escreve, feliz os convidados para o casamento do Cordeiro, e acrescentou, são palavras autênticas de Deus. E aí, como é que alguém pode estar jejuando com o noivo, estando com eles? Era o que era o que Jesus falava a respeito de si mesmo e dos seus discípulos. Por isso eles não jejuam. Versículo 35. Jesus diz, mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Então, Jesus foi tirado do nosso meio, entre aspas, né? Entre aspas. Foi tirado entre aspas. Ele foi para o céu. Então, nós agora, a igreja agora, né, que Jesus não está fisicamente conosco, nós jejuamos. Nós fazemos as práticas de piedade. Nós realizamos o jejum, a oração, né, pagamos o dízimo. Tudo isso nós fazemos. Mas fazemos por quê? Porque nós estamos com a ausência física, humana, né, temporal do noivo que é Cristo. Claro que ele está no nosso meio, espiritualmente falando. Ele está no nosso meio, sacramentalmente falando na Eucaristia.
mas nós estamos nos preparando para o encontro com o noivo no banquete nupcial do Cordeiro com a sua esposa. Versículo 36. Jesus contou-lhe ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz, o velho é melhor. Aqui Jesus está dando uma resposta direta aos fariseus, mostrando para eles que eles estão apegados a práticas religiosas, sem piedade, sem humildade, e isso impede que eles se abram ao novo de Deus. Jesus diz que ele é a novidade de Deus, ele é a boa nova, a boa notícia de Deus. E por isso eles, apegados às práticas antigas, claro que de forma legalística, né? Por isso eles se prendem, né? E Jesus faz uma crítica, não se referindo ao antigo no sentido de melhor qualidade, mas ao costumeiro, o de sempre. Eles estavam tão acostumados com o de sempre e as práticas de piedade antigas de sempre, e, além do mais, fazendo-as com o velho fermento dos fariseus, a hipocrisia, e dos saduceus. Por isso Jesus disse outrora, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E os discípulos ficaram preocupados. Será que ele está dizendo isso porque nós não trouxemos pães? Né? Aí Jesus vai dizer, como vocês são lentos de compreensão. Eu não estou falando do pão. Ou vocês se esqueceram que com 5 pães e 2 peixes eu alimentei mais de 5.000 pessoas. Eu estou falando da hipocrisia dos fariseus e dos saduceus. E não do fermento do pão, mas o fermento da hipocrisia, ou seja, as práticas religiosas antigas, legalistas, que traziam no seu coração, e isso tudo com vaidade, com orgulho, com vanglória, e por isso não eram justificados ao praticá-las. Ao contrário, se condenavam ainda mais. Por isso Jesus diz que odres novos, ou seja, ele é o vinho novo, Jesus é o vinho novo. Lembra da boda de Caná? Eles não têm mais vinho. Jesus transforma a água em vinho. E o vinho que Jesus transforma, o vinho que Jesus transformou da água, né, para vinho, era melhor do que todo o vinho que foi servido, dizia o mestre de Sala. Porque Jesus é essa novidade de Deus, é esse vinho novo de Deus. E vinho novo não poderia ser colocado dentro de odres velhos, ou seja, os fariseus com suas práticas velhas, orgulhosas, prepotentes, arrogantes, não eram capazes de receber Jesus, o vinho novo, porque senão seriam totalmente destruídos, aniquilados. Por quê? Porque era incompatível o vinho novo, que é Cristo, a novidade do Evangelho, a boa notícia do Evangelho, o Evangelho da graça, dentro do coração que estava apegado a costumes antigos que não salvava ninguém. Logo, Jesus deixa claro que não se pode fazer também remendo de roupa nova, ou seja, Jesus é o tecido novo, não poderia remendar o coração dos fariseus e eles continuarem com a roupa velha, com a religião velha. Era preciso remendo novo em roupa nova, porque senão o remendo novo ia puxar a roupa velha e rasgar, e o buraco seria ainda maior. Ou seja, Jesus estava dizendo para os fariseus, ou vocês se convertem, né? Por quê? Porque vocês ficam, Jesus disse, vocês ficam investigando as Escrituras, procurando nela a vida eterna, mas elas dão testemunho de mim, e vocês não conseguem vir a mim. Jesus diz, por isso vocês morrerão em vossos pecados. Por isso vocês morrerão em vossos pecados. E foram poucos os fariseus que se converteram, que aceitaram Jesus. Foram poucos. Então, que nós possamos pedir ao Senhor hoje a graça de nos libertarmos do farisaísmo. O farisaísmo de querer achar que as nossas práticas religiosas
com orgulho, com prepotência, nos salvarão. Porque, na verdade, o que salva é a graça. E quando a graça entra no nosso coração, nós podemos fazer tudo com uma maneira nova. Jesus disse: vocês podem praticar o dízimo, vocês podem praticar o jejum, vocês podem praticar a oração, vocês podem praticar a caridade, mas tudo isso acompanhado de humildade. Senão, do contrário, é vã, é sacrifício vã, é sacrifício de tolo, é sacrifício humano. E isso não salva ninguém. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser, e deixa aí os teus comentários. Amém. Se quiser ajudar de alguma forma financeira ao canal, dá uma olhadinha na descrição do vídeo e você vai ver como fazer. Amém.